Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor. Nós queremos ouvir somente a Tua voz. Não permita, Senhor, que absolutamente nada nos tire do foco. Ao contrário, Senhor, que o Senhor com essa doce voz, a voz do Espírito, que penetra, Senhor, a nossa alma até o fundo, que Ele possa nos clarear a nossa mente, nosso entendimento, e colocar dentro de nós, Senhor, um desejo enorme de seguir aquilo que Tu nos ensinas. Nós oramos para que ninguém fique fora do Teu alcance nesta manhã. Seja o que for que cada pessoa estiver precisando, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa conceder. Em nome de Jesus. Amém, amém. O título da mensagem de hoje eu coloquei para não ficar tão distante da de domingo passado, estágios do avivamento. Antes eu tinha dito 4 passos para um avivamento, e nós baseamos essa mensagem no segundo livro dos Reis, quando Elias estava se preparando para ser arrebatado, ele sabia que ia ser levado, e Eliseu o acompanha, não no arrebatamento, mas o acompanha na sua caminhada final e pede a ele uma porção dobrada do Espírito. Pede a ele uma graça maior ainda. Ele disse: eu quero dobrado. Não é uma unção dobrada. A unção é a unção, mas é uma porção dobrada. E Elias disse: você está me pedindo uma coisa difícil, mas se você me vir subir, quando eu for chamado, lhe será concedido. Isso significa, se você puser os olhos em mim como sendo de Deus, e não tirar os olhos de mim, sendo eu representante de Deus, você vai receber. Por que é difícil? Eu dividi essa mensagem em 2 partes. Pela manhã nós vamos falar 2 pontos, e pela noite e à noite nós vamos falar 2 pontos. Como eu disse aos irmãos, nós vamos tentar ver algo prático. Pode ser que em algum momento você estranhe uma coisa ou outra, um conselho ou outro, mas eu te garanto que é tudo vindo do Espírito. Porque eu tenho muito temor de subir ao púlpito de uma igreja, ainda mais da igreja onde vocês vão me ver todos os domingos, quase, praticamente, toda semana. Eu tenho muito temor de subir e falar para fazer uma coisa que Deus não me mandou falar. Por isso, todas as vezes, isso serve para você que prega, para você que leciona, para você que... Todas as vezes que você atender a voz de Deus, ainda que pareça absurdo o que você está falando, quando acabar você sente uma leveza, que é a confirmação de Deus para a sua alma. Nessa passagem, Elias, só para dar até porque tem muita gente que não... E essa mensagem ela não subiu para o YouTube, até porque nós achamos que ela tinha quase 2 horas, porque começamos aqui quase 10, acabamos meio-dia, conversando, porque teve muita participação, as pessoas vinham falar, tipo escola dominical. Nós achamos por bem não subir essa mensagem como pregação para as pessoas verem, que eles vão enjoar e falar: não vou ver isso não. Quando ele olha o quê? 1h50? Não. Mas o propósito não era realmente subir como pregação. Por isso hoje, de manhã e de noite, ela subirá, né? Mas cabe a gente dar um pequeno resumo, um resuminho mesmo. Elias, quando encontra com Eliseu, e Eliseu diz para ele em 2 Reis, capítulo 2, essa é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Ele vai falar aqui em 4 cidades, e cada uma representa alguma coisa na vida, ou representa bastante na vida dos crentes, na vida das pessoas que querem buscar algo mais de Deus.
E saíram, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, eles estavam em Gilgal. E no caminho ordenou-lhes Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel, segunda cidade. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel, terceira cidade. No versículo 4, então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando a Jericó. Porém ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos para Jericó, 4 cidades. Pela manhã nós vamos falar de Gilgal e vamos falar o que representa Betel. E à noite falaremos sobre Jericó e Jordão. Falei o Jordão? Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais nada sobre isso. E em seguida Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Quarto, agora não cidade, mas ponto. 3 cidades e um ponto que tem representatividade na nossa vida, e os irmãos vão entender essa analogia. A primeira cidade que eles estavam era Gilgal, e segundo a Bíblia, se você for pesquisar na Bíblia, se for pesquisar na internet, em sites seguros, você vai ver que o significado de Gilgal é andar em círculo, é ficar dando voltas. É um lugar que nós podemos dizer que é um lugar próprio da vida do ser humano, que confia só em si, nas coisas do ser humano. E eu quero falar nesse primeiro ponto sobre o primeiro estágio para nós buscarmos um avivamento. Mas antes, por que nós estamos falando de avivamento? Será que é porque apareceu esse movimento em Asbury? Está certo, doutora Priscila? Asbury. Em Asbury, pronto. Em Asbury, pronto, né? Asbury. E incendiou lá alguma coisa. Nós não temos nenhuma condição de falar se aquilo é verdade ou não. Tudo indica que seja, porque pessoas estão sendo curadas, pessoas estão tendo seus casamentos restabelecidos. Mas não é só isso um avivamento. Isso é o começo de um avivamento. E nós, antes disso, estávamos pregando aqui. A nossa igreja, como diz uma irmã aqui, está na agenda de Deus. Só pode, tem que estar, não é possível que não esteja. Porque muito antes, nós trouxemos um pequeno vídeo e chamamos a igreja para oração, caímos de joelho aqui, tinha gente no altar chorando, gente aqui, foi num domingo pela manhã, foi tremendo, onde nós confessamos pecados, nos rendemos na presença de Deus, e é aí que começa tudo. A partir daquele dia aqui na igreja, foram surgindo os fatos bons, mostrando a presença de Deus. Foram surgindo até episódios que precisavam de conserto. Foram surgindo casos de enfermidade. Ou seja, tudo aquilo que precisa ser restaurado, o Senhor trouxe à tona, porque é assim que funciona. Eu participei, meu primeiro avivamento que eu participei, uma igreja da qual eu fui membro, e eu então vi como é que começou, porque eu saí daquela igreja para mudar de Niterói para São Paulo e depois para Vitória, e vi que era uma igreja completamente amortecida, completamente fria no sentido de buscar a presença de Deus, embora todos nós lêssemos a palavra, pessoas também eram convertidas. Não estava tudo errado, mas tinha muita coisa encoberta. Esse é o grande problema, irmãos. O problema
Imagine você que você não esteja com a saúde 100% perfeita. Eu sei que hoje tem alguma coisa errada em mim. Tem alguma coisa errada. O médico está investigando. É o que é? Uma sinusite? É o que tem? Ele está investigando. Mas eu estou caminhando. Eu estou caminhando. Estou aqui hoje, irmãos. Já estou assim há quase 2 meses. Estou caminhando. Mas não é o suficiente. Uma igreja que não tem confissão de pecados. Quando eu falo igreja, eu não falo só o corpo todo, eu falo individualmente, cada um de nós. Que não tem acerto de contas com Deus e que não tem pedido de busca do Espírito Santo, é uma igreja que caminha também. Mas certamente é uma igreja mais vulnerável. Amém ou não? Sexta-feira eu fui buscar com uma amiga e a minha esposa um móvel no carro dela. E cheguei lá, fiquei com vergonha, que ela teve mais força do que eu, para segurar um sofazinho e colocar na... E eu falei assim, meu Deus, sabe o que aconteceu? Eu insisti, aí começou a me faltar o ar, porque sinusite, o negócio atacando aqui. Os irmãos não vão embora não, tá, irmãos? Eu falei, vamos embora antes que o pastor morra no púlpito ali. Mas eu quero te mostrar o que acontece com o corpo quando ele não está sadio e a gente insiste em caminhar com ele não sadio. Daí a pouco, quando eu vi que estava difícil, eu abandonei. Aí chegou um rapaz que é vizinho, Deus é que te mandou aqui. E ele é servo de Deus também, então duplamente, foi Deus que mandou ele. E eu deixei por conta deles. E eles pegaram e colocaram, eu só fiquei ali. Daqui a pouco, nem aquilo, eu sentei na sombra ali e fiquei. Vê se não é isso que acontece com a nossa vida espiritual, quando nós estamos caminhando e ela não está 100% alinhada, tem alguma coisa vulnerável dentro de nós. Daqui a pouco a gente cansa de fazer o que está fazendo, a gente enjoa de fazer o que está fazendo, qualquer coisa nos afasta do foco daquilo que estamos fazendo, e daqui a pouco a gente abandona, mas ainda não morreu. Você é um morto-vivo, não um vivo-morto, é um vivo-morto, o morto-vivo somos nós, e morremos, estamos vivos por Jesus, amém? Agora o vivo-morto é aquele que você vê ele andando, mas ele está mortinho por dentro. Então, irmãos, é necessário que falemos nisso. Gilgal representa o lugar das coisas humanas e naturais. Para você saber, dentro das coisas interessantes que aconteceram em Gilgal, Gilgal foi a última cidade onde... Foi a última cidade? Não, foi a cidade onde o último derramamento do maná cessou ali. A partir dali não teve mais maná. Eles tiveram que plantar, tiveram que colher. É o lugar onde precisa se fazer esforço, onde há desânimo. E o que é ficar dando voltas no significado de Gilgal? O que é ficar dando voltas? São aquelas pessoas que resolvem caminhar com Deus, daqui a pouco ele imagina que não precisa tanto. São aquelas pessoas que começam a ler a Bíblia, daqui a pouco param. Tem pessoas que estão pedindo um avivamento, e eu vejo pastores falando, mas são incapazes de orar 10 minutos. Não se acha avivamento orando 10 minutos, nem 10 minutos por dia. Não se acha avivamento. Porque há muita coisa para se resolver nessas orações. E a primeira oração, e a primeira atitude que nós temos que tomar é uma atitude de confissão de pecados. Agora deixa eu falar. Confissão de pecados. Muita gente diz, olha, se você não vier aqui à frente confessar o seu pecado, você não será salvo. Nossa igreja não tem essa visão. Embora possa existir alguém que queira falar para a igreja, olha, irmãos, eu pequei, eu errei e tudo. E é necessário ele fazer isso quando ele erra contra toda a igreja. Mas às vezes ele pecou lá, ele adulterou, ninguém sabe, só ele e a mulher e o pastor. Ele vem e entre eles as coisas são resolvidas. O pastor ora e Deus perdoa, não há necessidade.
porque você pode escandalizar pessoas que não estão preparadas, que estão doentes, e podem pegar essa enfermidade também. Mas eu não estou falando somente de pecado no sentido moral, mas no pecado no sentido espiritual também, e principalmente. O que é pecar? Errar o alvo. Pecar é errar o alvo. E quando nós não temos um alvo para a nossa vida, nós já estamos errando de cara. A primeira coisa para nós conseguirmos uma porção dobrada do Espírito sobre a nossa vida, que nós vamos ver para que serve, até o final da mensagem de hoje à noite você vai descobrir. Até que lá cheguemos, nós precisamos ter um alvo. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Ele tem um alvo. E o nosso alvo é Jesus, olhar firmemente. Ah não, meu alvo é a salvação, mas quem te leva à salvação é Jesus. E confissão de pecados funciona de uma forma que vocês, irmãos, não têm, ou se têm, deveriam acreditar mais. Vocês não sabem o significado de uma confissão de pecados e para que serve a confissão de pecados. Primeiramente, qualquer um de nós que peca, e a Bíblia diz que nós pecamos por palavra, por pensamentos e por atos. Então, se alguém aqui agora está em pecado e pecando ali, falando mal de mim, olhou para o irmão, chamando ele de idiota, que a Bíblia diz que quem chama o irmão de idiota, ele é réu do inferno. Está na Bíblia. O Senhor já sabe. Mas é necessário que você confesse. Será que Davi não sabia que Deus sabia que ele tinha pecado? Enquanto o Salmo 51 diz, foi o salmo que ele escreveu logo após ele ter confessado o pecado, ter se acertado com Deus. Mas ele diz, enquanto eu te encobri, encobriu como? Se Deus sabe tudo. Olha que coisa linda, irmãos. Como encobrir de Deus? Enquanto eu te encobri, os meus ossos doíam, os meus ossos secaram. Então, até para levar vantagem, quando você não confessa o seu pecado, você está sofrendo mais do que qualquer outra pessoa. E confessar o pecado é só falar com Deus. Senhor, eu confesso que errei. Jesus ensinou isso de muitas maneiras. De muitas maneiras. E uma das que me chama a atenção, é um exemplo jogando para frente sobre a sua vida, a vida de Jesus, e morte, e ressurreição, e perdão de pecados, é a parábola do filho pródigo. Será que o pai dele o aceitou porque ele confessou? Ou será que o pai dele o aceitou porque era pai? Será que Deus, pelos ensinamentos que nós temos da Bíblia, Deus é tão mau que quer a perdição de todos os seus filhos? Não, claro que não. Mas ele disse, irei ter com meu pai e direi, pequei contra ti e contra os céus. Ele está falando para o pai porque na parábola do filho pródigo, o pai representa Deus, e esse representa um dos filhos representa um de nós, não é verdade? Eu pequei. Mas o pai já sabia que ele tinha pecado. Onde que ele pecou? Ele pediu a herança dele antes do momento. Ele quebrou algo. Ele queria a herança antes de que o pai morresse, não era ali que ele receberia a herança. E ele dividiu, por isso que ele fala nisso. Se não falaria assim, ele pediu $1 milhão ao pai, falou que ia dar um passeio, foi e não voltou mais, gastou tudo com tudo de errado.
Mas ele disse: eu vou lhe dizer para o meu pai, pequei contra ti. Mas o pai nem deixou ele terminar. Quando ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai tapou a boca dele, disse: trazei aqui depressa uma veste novinha para ele, sandálias, que ele estava descalço, e etc. Os irmãos conhecem. A confissão de pecado é o ato de você chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu estou errado nessa visão espiritual. Para que eu não preciso nem dizer: Senhor, eu estou errado que eu adulterei, que eu traí minha mulher ou meu marido, eu estou errado porque eu matei uma pessoa. Isso eu não vou nem dizer, irmãos. Você não é possível você achar que está certo, né? Senhor, eu roubei do meu patrão, eu vim lá na gaveta, tinha 5 mil, eu estava precisando de dinheiro, eu roubei. Eu preciso te explicar que isso é pecado? De jeito nenhum. Mas hoje o que me chama mais atenção é o alvo espiritual. É você não buscar aquilo que a Bíblia diz que você precisa ter. É você não seguir aquilo que a Bíblia te ensina para seguir. Obediência, fidelidade ao Senhor, adoração. Você sabia que quando você não adora ao Senhor, você está em pecado? Pastor, onde está isso? Está em vários lugares. Eu lembro de 1 ou 2 aqui, mas... Porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Ele criou com esse propósito. E se você foge desse propósito, você está fora do alvo. Está pecando. Mas como é que é sério isso, irmãos? A blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado, e esse então não tem perdão. Quando nós formos falar sobre os dons do Espírito de novo aqui, que nós estamos preparando uma série, você vai entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e por que não há perdão. Porque aquele que não tem Jesus no coração, não aceitou Jesus, ele não pode blasfemar, ele não tem o Espírito Santo. A blasfêmia é daquele que já recebeu o Espírito Santo e blasfema. Que tipo de blasfêmia? Tenha muito cuidado em julgar uma coisa que você pensa que está errado e não está. Tenha muito cuidado, você como crente batizado, olhar para uma pessoa e dizer: isso ali não é de Deus, isso ali, como é que você sabe que não é de Deus? Algumas coisas a gente sabe, mas aquilo que você não sabe, tem dúvida, é melhor você ficar quieto, porque você pode blasfemar contra o Espírito Santo, e não há perdão. A Bíblia nos dá direções para seguirmos, e quando o Senhor Jesus diz que Ele é o único Senhor das nossas vidas, e quando nós buscamos outros senhores, nós estamos buscando um segundo Senhor, um terceiro Senhor, e estamos pecando. Lugar de recomeço. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você já é crente, então já aceitou. E muitas vezes nós pensamos que tudo termina no batismo, mas tudo começa no batismo nas águas, que é o batismo para a regeneração dos pecados. Então, Gilgal representa esse início, onde nós temos que abrir o nosso coração. Gilgal é lugar onde nós estamos, que temos que decidir: queremos sair daqui, eu quero ir para algo maior. Gilgal é o lugar que representa assim: eu quero parar de agir humanamente falando, eu quero agir espiritualmente falando. Eu quero agir sob o mover do Espírito Santo. Você não pode ficar em Gilgal, porque Gilgal é um lugar de ficar dando voltas. Há decisões na sua vida que você precisa tomar, Deus não toma por você. Por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, quem quiser. Você que precisa decidir: eu não quero agir mais carnalmente,
Irmãos, errar o alvo é sermos uma pessoa na igreja ou na nossa casa. Aliás, na casa é mais difícil de ser crente do que na igreja. E ser uma pessoa diferente no trabalho. Confessar pecados, irmãos, vai muito além do que nós imaginamos que seja pecado. Existe uma praga no meio do povo de Deus e que entrou no meio do povo geral e que entrou no meio do povo de Deus, que é a mentira. E nós vamos bater nisso aqui muito tempo, irmãos, até que todos nos conscientizemos que mentira é mentira de qualquer jeito. Não existe mentira santa. Não existe mentira santa. Não existe mentira para beneficiar as pessoas. Não existe mentira para você dizer assim, não, eu falei assim para você não ficar preocupado. Você mentiu para mim, irmão. Por que a mentira é um dos pontos que está junto com adúlteros, homicidas, idólatras e que não herdarão o reino de Deus? Porque nós somos representantes da verdade, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para eu ensinar o caminho, eu tenho que estar no caminho, eu tenho que conhecer o caminho. Mas para eu ensinar a verdade, eu não posso nem de brincadeira deixar a mentira entrar no meu coração. E eu quero fazer um desafio para a igreja. Comece, irmão e irmã, comece a listar na sua vida tudo aquilo que você sabe que é mentira. Você vai ver que por dia você vai mentir umas 30 vezes e não sabia que estava mentindo nem 2. Mentiras que algumas pessoas dizem, isso aí não tem nenhum problema. Eu preciso ser mais prático. Quantos de nós não chegou numa fila grande e jogou uma conversa para ir lá para frente e que era mentira o que ele estava falando? Você poderia deixar eu passar aqui à sua frente rapidinho, porque o meu carro está mal parado ali, rapidinho. Aí você vai lá. Isso aconteceu comigo, eu vi o cara, meu Deus do céu, o carro dele já deve ter sido rebocado, o cara está com mais de 20 títulos na frente para pagar aqui no caixa. Só um minutinho. Já vai. Mentiu, irmão. Não tinha nem carro, acho que ele foi de pé ou de ônibus. Isso é mentira, quantos nós não fizemos isso? Eu já fiz isso. Olha para mim. Fala assim, pastor, mas eu confessei disso. Um dia aprendi isso. Em 1992, eu estava em Portugal, na casa de um pastor. E ele estava conversando comigo, e a esposa na sala. De repente o telefone toca, a esposa dele atende e diz assim, fulano, tapou, né? É fulano de tal. Eu vou falar que você não está. Eu falei, então eu vou sair. Então eu vou falar que você vai no banheiro. Então espera um minutinho que eu vou para o banheiro. Mas ele falou brincando, mas ele estava falando assim, ó, eu não saí. E nem estou no banheiro. Como é que você vai dizer que eu estou no banheiro? E ali ele me deu umas dicas, se a gente entra nisso. O que acontece? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha mesmo? Eu não acho. Estou perguntando se você acha, mas eu... porque você fala, não estou, não sei o quê. Você vai perder a salvação por causa disso? Se for só isso, acho que não. Depois você, poxa, assim, irmã, desculpa, eu falei que eu não estava em casa, mas eu não sabe onde eu estava com a cabeça. Resolvido. Mas o que está por trás disso? É que o diabo, opa, achei mais um filho ali, ó. Que ele é o pai da mentira. Ele já achei um aqui. Eu vou jogar mais uma. Ô fulano, você vai? Não, eu estou com o pé machucado. Não está nada. Você pensou se Deus quisesse que você parasse de mentir e falasse assim, você está com o pé machucado? Então agora eu vou machucar teu pé para você ficar com o pé machucado. Pense nas coisas que você mente para Deus sem perceber
e sem querer, vou mentir para Deus. Ninguém faz isso, irmão, ninguém é doido. Mas o inimigo olha para você e diz assim: eu achei aqui um espaço para eu entrar. E agora, primeira coisa, eu vou encher ele de mentira. Segunda coisa, você não vai ter autoridade espiritual para falar sobre a verdade que liberta. Amém ou não amém? Dá glória a Deus aí. Aleluia. Obrigado, meu irmão, que foi lá buscar para mim a pastilhinha. Segundo lugar, então, ele vai para Betel. O que significa Betel? Partindo dali, ele foi para Betel. Betel é conhecido como a casa de Deus, lugar onde Deus está. E para estarmos na casa de Deus, lugar onde Deus está, nós precisamos ter saído de Gilgal. Eu estava estudando um dia sobre os sumos sacerdotes, os que entravam no lugar santíssimo, e dizia que ele tinha que ter uma corrente, tinha um sino pendurado na cintura para ele se movimentar, porque ele ficava no Santo dos Santos, ele entrava lá, e lá, se você não tivesse em dia com Cristo, com Deus, você morria lá dentro, você era fulminado pelo poder de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso e fui estudar sobre isso. Como é que Deus chama um sumo sacerdote, que era o único habilitado, para falar com ele, para oferecer vida, né, para o pecado da pessoa, e essa pessoa pode ser morta? É porque Deus estabelece as regras, e nós cumprimos se quisermos, mas depois nós temos que pagar, nós temos que aceitar as consequências, e eu vou te dizer. Ele tinha uma corda amarrada aos pés, a um dos pés, e as pessoas ficavam do lado de fora do lugar santíssimo. Barulho, ele está vivo. Daqui a pouco, está vivo, porque ele está lá fazendo movimento, orando. Mas de repente parou. Aí eles, só pode estar morto. Puxava, porque eles não podiam entrar lá para tirar ele. Agora, por que morria? Aí eu fui estudar sobre isso, irmãos, e achei interessantíssimo. Não era escalado. Amanhã, sacerdote tal vai entrar para oferecer sacrifícios. Aí ele se preparava, pedia perdão a Deus, vê se não tem a ver com a volta de Jesus. Eu sei que Jesus vai voltar no dia 20 de abril de vamos botar 21, né, de abril, 21 de abril de 2024. Eu vou ficar meio que à vontade até 20 de abril. Dia 20 de abril, eu caio na presença do Senhor, eu choro e tal. E a Bíblia diz que Ele é rico em perdoar. Estou perdoado, já fui para o céu. Mas não é assim. Vigia e ora, porque a qualquer momento Ele virá como um ladrão. Não é isso que a Bíblia ensina? Então era assim, Ele já estava ensinando lá o princípio de Jesus. Mas não eram nomeadas, os sacerdotes estavam lá e vinha a ordem assim: você, sacerdote Pedro, entre agora para oferecer o sacrifício. Você não tinha tempo de se santificar. Você tinha que entrar. E se você não tivesse com a sua vida em dia, você morria lá dentro. Estão entendendo o princípio? E tem a ver com a volta de Jesus, irmãos. Porque Ele virá, de repente, estando dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Porque ninguém sabe o dia e a hora. Isso é mensagem para nós. Irmãos, eu fico até arrepiado quando eu vejo como o Antigo Testamento conecta com o Novo Testamento. E Betel é o lugar de você ter experiências com Deus. Eu já tive experiências com Deus, mesmo não tendo uma vida lá na minha mocidade, mais ou menos, não tinha compromisso, mas de repente eu recebi um livramento, falei, meu Deus, obrigado, experiência com Deus. Não é essa a experiência.
É a experiência de confiança do Espírito Santo te chamar e dizer: fulano, vem aqui, eu estou te enviando. O que é isso, hein? O que é isso? Vem aqui que eu vou te revelar algo sobrenatural, que você nunca ouviu, nunca imaginou. Mas por que eu? Porque eu confio em você. Experiência com Deus. Fulano, fulana, eu vou precisar usar a sua vida para te sacrificar um pouco. Porque eu olhei aqui em volta, eu não vi ninguém que tenha essa força, essa coragem que você tem. Irmãos, eu fico entusiasmado, porque quando nós inauguramos, quando nós plantamos a igreja Shalom, antes disso eu tinha dito: Senhor, eu queria uma igreja que eu não fosse mais uma igreja. Eu queria uma igreja que nós pudéssemos restaurar vidas, que as pessoas machucadas, rejeitadas, viessem e nós tivéssemos tempo e carinho para que nós pudéssemos aceitar. Eu sei que muitos não, ou alguns não aceitarão, mas eu queria. E Deus começou a mandar, e um dia nós já, meu Deus, quanta confusão, o que está acontecendo? E alguém me lembrou, nós oramos para isso. Oramos para isso. E Deus deve ter olhado e dito assim: achei mais uma, para não dizer achei uma, né? Porque é muita pretensão achar que a Shalom é a única. Achei mais uma igreja. Eu estava precisando de uma aqui nesse bairro, mais próximo dali. Eu vou começar a enviar para eles pessoas rejeitadas, desgraçadas, pessoas completamente tortas, porque eu estou vendo que eu posso contar. Irmãos, quando Deus fala isso e não vê em nós a recíproca, nós estamos pecando. E Betel é o lugar da presença de Deus, o lugar de jogar fora as coisas do passado, assumir um novo começo, uma nova caminhada. Não só de uma vida errada, jogar fora, mas de uma vida rasa. O apóstolo Paulo disse assim: aquilo que eu achava ser lucro para mim não era nada, aquilo é esterco. Lucro é o que eu tenho agora. O conhecimento e a abundância da graça de Jesus em mim, isso é que é lucro. Eu joguei tudo fora. Por quê? Alcancei algo melhor. Betel é lugar de você alcançar algo melhor. Betel é lugar onde você se aproxima e sente o cheiro de Deus, o perfume de Deus. A presença dele, ele chegou. Betel é o lugar de você ouvir a voz de Deus. Como é que você vai transferir bênçãos se você não tem as bênçãos? Como você vai ser um canal de bênçãos se você não é um abençoado? Como é que você vai ensinar se você não é ensinável? Se você não tem um coração ensinável? Mas é muito mais do que essas pequenas coisas. É ver e sentir a presença de Deus. Amados, nós estamos perdendo um tempo. Quando eu digo nós, são as pessoas que assim agem. Estamos perdendo um tempo muito grande de não usufruirmos da presença de Deus. Há pessoas que têm na sua vida o poder de Deus, mas ele não tem a presença de Deus. Olha, pastor, como é que pode ser isso? Alguém um dia me perguntou: pastor, como pode uma pessoa que eu sei que ela não é lá muito certa, é crente, mas como é que ela pode orar para uma pessoa, a pessoa ser curada? Eu falei: primeiro, porque a bênção não vem dela, a cura não vem dela. Primeiro, isso já prova que a bênção não vem dela. Segundo, porque Deus não vai culpar a pessoa ou não vai sacrificar a pessoa que vai precisar de receber a cura, porque quem está pedindo é uma pessoa que está errada. Isso eu tenho firme convicção, irmãos. Não, você vai morrer assim, porque quem está orando por você é o Isaías. O Isaías está com pecado. O que eu tenho com Isaías? Se eu estou chegando e a pessoa está dizendo a presença de Deus, não, então ele tem o poder de Deus, pastor? Tem.
mas ele não tem a presença de Deus, porque o poder não é dele. Deus pode usar até uma pedra, ele pode usar uma mula, ele pode usar quem ele quiser para fazer a obra dele, mas a presença dele não está com aquela pessoa. E Betel é lugar de presença de Deus. É você andar e as pessoas sentirem, opa, passou aqui um homem de Deus, opa, chegou uma pessoa. Você chega, a paz. Só de falar a paz, alguns lugares eu já vi, e para não dizer só comigo, irmãos, mas de vários irmãos eu já vi, chegar num ambiente onde tinha uma pessoa endemoniada, que a pessoa chegou, a pessoa já gritava, o que é que você veio fazer aqui? Como é que ele sabe quem era? Não foi assim que o endemoniado falou para Jesus, que tenho eu contigo, já vieste me atormentar? Presença de Deus. Isso você não consegue em Gilgal, porque Gilgal é lugar de darmos voltas, lamentando, murmurando. Por que eu sou assim? Por que ninguém gosta de mim? Por que falaram assim comigo? Por que isso, por que aquilo? Mas quando você vai para Betel, você vê que ali há a presença de Deus. Se você consegue andar sem a presença de Deus, eu não vou dizer você é um sortudo, eu vou dizer você é um miserável, porque você vai confiar que está andando. Quando você acordar, você está sem a presença de Deus. Sansão tinha uma força descomunal. Por quê? Por causa da presença de Deus. Diz a Bíblia que quando a presença do Espírito Santo vinha sobre ele, ele rasgava animais na mão, com uma queixada de jumento, ele matava 1000 dos seus opressores. E diz a palavra, que depois que ele traiu a confiança de Deus, e ele pecou, ele achou que estava resolvido, e não fez nada por isso, e saiu para batalhar, e diz lá que ele não sabia que a presença de Deus não estava com ele. Pior coisa do mundo é nós não sabermos. E para concluir, você vai me perguntar, pastor, e como é que eu sei? Não quero nem sair daqui para ir tomar um café agora, pastor. Se é a presença de Deus, eu posso cair morto ali. Como é que eu sei? Fácil demais. Para você saber que a presença de Deus está em você, faça alguma coisa em nome de Deus. Alguém um dia perguntou, pastor, não a mim, a um pastor que eu estava do lado. Alguém um dia orou por mim e disse que eu fui batizado no Espírito Santo com poder de cura. O senhor poderia orar de novo aqui? Para Deus confirmar? Eu disse, eu não preciso nem orar. É mesmo? Então eu já sou? Não sei. Então por que o senhor está falando isso? É só ir para o hospital e começar a orar, você vai ver se você foi batizado com dom de cura. Simples. Para que você saiba que a presença de Deus está em você, a primeira pessoa a sentir, sabe quem é? Você. Eu vou ali, acho que eu não vou não. Acho que eu vou. Não, acho que eu não vou. Eu vou ou não vou? Não, acho que eu vou. Não, eu também acho que eu não vou. Você está com a presença de Deus? Nem um pouco. Em Gênesis capítulo 39 diz que José foi levado, foi vendido pelos seus irmãos, e todos viam que a presença de Deus estava com ele. Potifar viu que a presença de Deus estava com ele. Como é que viu? Pelo seu palavreado, pela sua forma de falar, pelo seu modo de agir, por se esquivar do mal. Você vai ser a primeira pessoa. Quando você disser não para uma coisa que antes você dizia sim, você vai dizer, a presença de Deus está comigo. Olha como é que eu mudei e não sabia. Quero concluir orando pela sua vida. À noite nós vamos passar os outros 2 pontos, que são Jericó e Jordão. Aí vai pegar o carro, você vai aprender mais coisas. Sugiro que você, que não tem o hábito, ou está pensando em não vir à noite, faça um esforço. Se de tudo não der, você pega pela gravação depois. Mas é importante.
nós terminarmos bem essa série. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus te mostre a presença dEle na sua vida. Mas antes disso, cada um de nós vai precisar, eu vou te dar alguns segundos, de pedir: Senhor, confesse pecados. Não precisa falar alto para o seu vizinho ouvir, não precisa, não cabe a ele ouvir, mas confesse pecados. Não matei, não roubei, não adulterei. Esses são os grandes. Vai nos pequenos, vai lá na mentira. Eu tenho mentido, Senhor, eu tenho enganado meu professor na escola, tenho enganado meus pais, eu tenho enganado meus amigos de trabalho, eu tenho sobrecarregado. Fulano, estou na escala hoje, lá do trabalho, não é daqui da igreja não, porque aqui ninguém faz isso. Estou na escala hoje, mas, agora que eu descobri que eu não posso ir, que eu tenho um compromisso. Já começou o jogo aí? Já começou o jogo? Não. Entendeu? Resolve aí para mim. Você está mentindo, irmão. Como é que eu faço, pastor? Eu não sei como é que você faz, eu sei como é que eu faria. Meu amigo, hoje eu estou com muita vontade de assistir esse jogo. Você quebra o meu galho, que eu queria ver o jogo? E aguenta as consequências, irmão. Você está maluco por causa de jogo? Então eu vou pedir a outro, porque eu quero ver o jogo. Isso é ser honesto com Deus. Fala a verdade, irmão. E eu duvido que a presença de Deus não venha para a sua vida. Então nós vamos ficar de pé agora, queridos e queridas irmãs, e vamos orar. Primeiro de tudo, se alguém sentir de Deus agora, eu gosto que ajoelhemos, eu gosto. Faz uma diferença absurda, eu gosto. Mas se alguém estiver sentindo de ajoelhar, pode ajoelhar. E vou te dar aí 1 minuto. Você não precisa mais do que isso, não. Não ore assim, não. Senhor, me perdoa por tudo. Amém, já levantei, 10 segundos. Nomina, mostra para ele o que você está pedindo perdão. Em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida nesse sentido agora primeiro. Pode falar com Deus. Pai, em nome de Jesus. Os teus servos estão sinceramente se dobrando aqui.